Shalom, queridos, boa noite. Olha para o teu irmão e fala shalom, meu irmão. Fala assim, que bom estar aqui nesta noite. Dá um abraço nesse irmão. Seja bem-vindo, querido, à Igreja do Avivamento. Seja bem-vindo ao nosso segundo culto. Pode se assentar. Tivemos um culto maravilhoso nesta manhã. Este é o nosso segundo culto e que bom que você está aqui, que bom que você veio adorar o Senhor. Amém? Eu quero ministrar nesta noite, estou ainda no culto da manhã, viu? Quero ministrar nesta noite o tema, a corrida da fé em tempos de desafio. Diga, a corrida da fé, diga mais forte, a corrida da fé em tempos de desafio. 1 Coríntios capítulo 9, nós vamos meditar nesse texto. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 e 25. Vocês não sabem que dentre todos aqueles que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Espírito Santo, Tu és o nosso amigo, Tu és aquele que nos guia na verdade. E o meu clamor nessa noite é que o Senhor possa guiar a Tua igreja na verdade. A Tua palavra é a verdade. Que esta noite seja uma noite de libertação, seja uma noite de alinhamento, seja uma noite de cura, seja uma noite de restauração. Aqueles que entraram cansados sejam renovados. Os que entraram tristes se alegrem pela Tua palavra. Aqueles que entraram abatidos que se ergam. Aqueles que entraram aflitos que encontrem consolo em Ti. Aqueles que entraram enfermos que sejam curados. A Tua palavra tem poder para nos transformar. Por isso clamamos a Ti, ajuda-nos no nome de Jesus. Amém. Paulo aqui estava se dirigindo à igreja em Corinto. Corinto era uma cidade da Grécia Antiga. E aqui o apóstolo Paulo estava tratando vários assuntos relacionados à vida cristã e ao ministério. E quando ele chega aqui no capítulo 9, verso 24 e 25, ele faz aqui uma analogia de corrida, da corrida, como uma metáfora. E aqui ele está falando sobre a vida cristã e sobre o esforço que os crentes devem dedicar na sua jornada da fé. A grande verdade, queridos, é que a vida cristã é uma jornada. E nós precisamos começar a entender que esta jornada nós sempre vamos enfrentar desafios. E nós precisamos entender que nós precisamos nos esforçar para viver dentro do propósito que Deus tem para todos nós. Corinto, na verdade, era uma cidade conhecida aqui pelos seus jogos e pelas competições atléticas. E é por esse motivo que Paulo aqui, ele usa esse termo, ele usa esta imagem esportiva tão conhecida pela igreja de Corinto, para comunicar aqui a importância sobre duas coisas que nós precisamos compreender. Paulo aqui, ele usa essa ilustração, ele usa esta imagem para ensinar sobre disciplina e sobre determinação. Paulo aqui, ele começa a mostrar que para vencermos os desafios, assim como um atleta para vencer a corrida, para vencer qualquer esporte, ele precisa de disciplina e ele precisa de determinação. Diga disciplina, diga mais forte, disciplina e determinação. Se nós queremos viver uma vida cristã,
onde nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos de disciplina e nós precisamos de determinação. E é exatamente isso que Paulo está ensinando nessa ilustração que ele fala aqui sobre os atletas, sobre corrida, sobre vencer. E nesta noite, queridos, eu quero que você abra o seu espírito, abra o seu entendimento para compreender essas verdades. E que você saia daqui decidido a ter uma mudança de vida, decidido a viver uma vida onde você vai alcançar aquilo que Deus tem para você. A primeira coisa que Paulo fala aqui é sobre disciplina. Então ele começa falando: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Nós precisamos entender, queridos, que a nossa vida cristã, a nossa vida na terra, ela precisa ter propósito. Nós precisamos começar a entender qual é o propósito de Deus para nós. O porquê que nós nos convertemos, o porquê que nós recebemos Jesus, o porquê que nós entramos nessa jornada da fé, porquê que nós estamos caminhando nessa vida cristã, qual que é o propósito de Deus? Será que o propósito de Deus é somente que você vá para o céu? Ou Deus tem propósito para você na terra, além apenas de te levar para o céu? Se o único propósito de Deus para o cristão fosse ir para o céu, então nós teríamos que entender que todos aqueles que recebem Jesus como Senhor, imediatamente iriam morrer, iriam para o céu. Se o único propósito de Deus fosse que você fosse para o céu, ao receber Jesus, você então iria cair morto, fulminante, e você já iria para o céu. Nós precisamos entender, queridos, que Deus tem um propósito para nós. E a razão de muitas pessoas estarem insatisfeitas, ou pessoas que não sabem lidar com as suas insatisfações, é porque essas pessoas, elas perderam o propósito pelo qual elas foram chamadas. Elas perderam o propósito pelo qual elas foram salvas. Deus quer te usar, queridos, de uma forma poderosa na terra. Deus quer que você seja instrumento de bênção na terra. Deus quer que através da tua vida outras pessoas conheçam a Deus. Deus quer que você seja testemunha. Deus quer que você seja um homem, uma mulher usado e ousado. Deus não te salvou apenas para ir para o céu, mas o propósito de Deus é que você contagia o lugar, o local onde você está inserido. E quando nós não cumprimos o propósito de Deus para nós na terra, nós nos tornamos pessoas insatisfeitas, pessoas incompletas. O que mais se tem hoje, queridos, são pessoas dentro das igrejas incompletas. Mas a pergunta é: como que essas pessoas são incompletas se nós servimos um Deus tão completo? Como que essas pessoas estão insatisfeitas se nós servimos um Deus que preenche todo o vazio, um Deus que preenche tudo aquilo que está dentro de nós? A resposta é: pessoas fora do propósito. Um grande pregador que já faleceu, ele dizia: olha, a maior tragédia na terra não é morrer, porque morrer é uma coisa natural e todos nós um dia vamos morrer. Mas a maior tragédia na terra é viver uma vida sem propósito. E a minha pergunta para você hoje, meu irmão, é: qual é o propósito de Deus para a sua vida? E segunda pergunta: você tem cumprido o propósito de Deus para você? Você é uma pessoa que tem caminhado na vida cristã e tem tido uma vida de vitória? Você tem servido a Deus? Você tem servido a Deus dentro do propósito pelo qual Ele te chamou ou não? Nós estamos numa corrida, e nessa corrida nós precisamos vencer. Deus tem vitória para nós, mas nós precisamos entender: para que eu possa viver uma vida de paz, para que eu possa compreender a corrida da fé, a jornada cristã, eu preciso estar cumprindo o propósito de Deus para a minha vida.
Estamos terminando o ano, queridos, estamos no apagar das luzes do ano de 2023, daqui a pouco já se ouve músicas de Natal, daqui a pouco já estamos celebrando a virada do ano, e estaremos entrando no ano de 2024, mas a pergunta que eu te faço, como foi o ano de 2023? Esse ano foi o ano que você cresceu, que você cumpriu o propósito, foi um ano onde você viveu intensamente para Deus, ou foi um ano que você viveu só para você? Porque enquanto você viver só para você, querido, você vai ser uma pessoa incompleta, você vai ser uma pessoa insatisfeita, você vai ser uma pessoa distante do propósito pelo qual o Senhor te chamou. O teu propósito, queridos, não é apenas casar, não é apenas constituir filhos, não é apenas construir a tua casa, tudo isso você pode fazer, mas o seu maior propósito não é esse. E nós precisamos compreender isso. E Paulo está dizendo, todos correm, mas quem ganha o prêmio é quem corre com propósito, é quem corre com sentido, é quem corre sabendo para onde está indo. E é por isso que Paulo aqui em Filipenses capítulo 3, verso 14, ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu tenho uma meta. Então eu estou prosseguindo para o alvo, eu estou prosseguindo para o propósito pelo qual Deus me chamou, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diga, eu preciso viver. Diga, eu preciso viver por um propósito. Os tempos são difíceis, mas nós fomos chamados para vencer. Diga, eu fui chamado. Diga, eu fui chamado para vencer. Paulo ainda continua dizendo, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Você já ouviu aquelas pessoas dizerem, olha, o importante é competir? Tem pessoas que você fala para ele, e aí meu irmão, como foi? Não, olha, eu fui, mas eu não venci. O importante na verdade é competir. Não, isso aí é um engano. A grande verdade, queridos, que o importante é vencer. Não é só competir, não. O importante é alcançar o prêmio. O importante é chegar no final. O importante é recebermos a coroa que está proposta. Então eu preciso começar a entender que os tempos eles são difíceis. Mas Deus me chamou para vencer, Deus me chamou para vencer, Deus me chamou para conquistar. A grande verdade, queridos, que não é só entrar pela porta, existe um caminho a percorrer. Não é só você receber Jesus e esperar Jesus voltar, não. Você precisa receber Jesus e você precisa crescer na graça e no conhecimento. Você precisa começar a desenvolver o seu chamado, o seu ministério. Então, queridos, para com essa visão maluca, que o importante é competir, não. O importante é chegar ao final, o importante é vencer. Uma das coisas, queridos, que eu tenho muito certo dentro do meu espírito, eu quero ir para o céu, eu almejo o céu. Mas eu não quero só ir para o céu, eu quero os galardões, eu quero o prêmio, eu quero a recompensa que Deus tem para mim. Porque muitas vezes nós abrimos mão, queridos, de coisas aqui na terra para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus. Primeiro, por entendermos que temos um propósito. E segundo, porque nós não queremos apenas ir para o céu. Ir para o céu é a vontade de todos, sim. Mas eu quero ir para o céu. E no céu eu quero receber as recompensas. Eu não consigo entender isso. Crentes que falam, não, olha, já aceitei Jesus como Senhor, agora eu vou levando a vida, eu vou aqui, eu vou caminhando, e se for para o céu está muito bom. Não, eu quero ir para o céu, mas eu quero tudo aquilo que Deus tem para mim. Nós precisamos começar a abrir a nossa visão sobre isso. Nós precisamos começar a caminhar e entender que Deus me chama para viver o melhor dele na terra. Deus me chama para conquistar, Deus me chama para vencer. Corram, mas não corra de qualquer jeito, corra de tal maneira, corra de uma forma que você alcance o prêmio, corra de uma forma que você vença.
Como é gostoso, queridos, você vê aqueles irmãos que receberam Jesus como Senhor, e logo você vê esses irmãos debaixo de um discipulado, você vê esses irmãos abrindo seus PGs, você vê esses irmãos se despontando em um ministério, você vê esses irmãos começarem a serem usados por Deus, já estão trabalhando. Aí você olha e fala assim, gente, tem gente que chega na igreja e do jeito que chegou, ficou. Não procura desenvolver, não procura crescer, ele não sai do lugar. Mas tem outros que chegam chegando. Tem outros que chegam e falam, não, eu quero ser útil na obra de Deus, eu quero ser útil. São pessoas que chegam e começam a fazer a diferença, queridos. É isso que Deus quer para todos nós. Esse não é o privilégio de alguns, esse pode ser o privilégio de todos. São pessoas que entendem que a vida cristã é uma corrida, mas eu não posso correr de qualquer forma, eu preciso correr de uma forma que eu alcance. Olha para o teu irmão e fala assim, corra de tal forma que você alcance o prêmio. Fala para ele, tem prêmio aí, meu irmão? Irmãos, entenda uma coisa, algo que eu tenho entendido, que Deus, Ele não fica devendo nada a ninguém. Você já ouviu aquele termo, Deus te pague? Já ouviu? Todo mundo fala, né? Deus te pague. E Deus paga mesmo. Deus paga mesmo. Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus paga aqui na terra, e Deus paga muito mais no céu. Eu preciso entender que tudo aquilo que eu faço para Deus, tudo aquilo que eu faço para o reino de Deus, Deus sempre vai me retribuir. Mas eu faço porque eu entendo que eu tenho um propósito. Diga, uma corrida, diga bem forte, uma corrida no qual tenho que vencer. Eu quero te perguntar, meu irmão, o que você precisa vencer na sua vida? Às vezes você precisa vencer algumas áreas, vencer o desânimo, vencer a apatia, vencer a falta de esperança, vencer a incredulidade, vencer a rejeição, o sentimento de impotência, vencer a frieza, a mágoa, o fracasso, os desafios. Você tem que vencer. Tem pessoas caminhando, entraram nessa jornada da fé, nessa corrida, achando que vai ser mole. Não é mole, mas Deus nos chama para vencer. Mas vencer é uma determinação e uma disposição nossa, porque tudo aquilo que precisamos para vencer, Deus já nos deu, Deus já fez. A única coisa que eu preciso é decidir ter uma vida de vitória. Diga, eu decido ter uma vida de vitória. Talvez existem áreas na sua vida que você precisa vencer, então vença, mas tenha uma vida de vitória. Só leva o prêmio quem vence. Olha aqui para mim, só leva o prêmio quem vence. De vez em quando você depara com pessoas que falam, não, mas eu tentei, Deus conhece o meu coração, Deus entende. Deus não entende não, meu irmão. Deus não entende quando nós temos uma vida fracassada, não, porque Deus não nos chamou para o fracasso. A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar uma vida em quê? Em abundância. Então essa história aí que não, eu tentei, não, você precisa continuar. E não é tentar, é vencer, é fazer, é começar a viver aquilo que Deus tem para nós, é viver o propósito de Deus e viver uma vida de vitória. Não adianta falar, não, Deus conhece o meu coração. Sim, tem muito coração rebelde, tem muito coração de pessoas desistentes. E a grande verdade é que Deus não conhece, Deus não quer que você tenha essa postura de desistência. Deus quer que você viva uma vida de vitória. Deus quer que você viva o plano, o projeto que Ele tem para a sua vida. Deus me conhece, sim, é verdade, Ele te conhece, e Ele sabe que você precisa ser uma pessoa mais decidida, mais guerreira, uma pessoa que sabe o que Deus fez por você. Irmãos, entenda uma coisa, a Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo, que é Deus, Ele vem habitar dentro de nós.
Como que pode alguém que tem o Espírito Santo, um Deus habitando dentro dele, tendo uma vida de fracasso, tendo uma vida de derrota, tendo uma vida de desistência? E é por isso que Paulo fala: olha, corra, mas não corra de qualquer forma, corra de tal maneira que alcance. João 16:33 diz: no mundo tereis o que? Aflições, mas tendes bom ânimo, ou tendes coragem, eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Você vai ter batalhas, você vai ter os desafios durante todo o percurso dessa corrida, você vai ter as batalhas, porém tenha coragem. Olha para o teu irmão e fala: tenha coragem, meu irmão. Olha para o teu irmão e fala: tenha coragem. Esse ano, queridos, nós tivemos como tema disciplinas espirituais. E nós trabalhamos 4 disciplinas. Os primeiros 3 meses, qual foi a primeira disciplina espiritual? Primeiros 3 meses. Vamos, gente, não me envergonha não. Qual foi a primeira disciplina? Não estou ouvindo. Gente, a palavra de Deus. Isso quer dizer, se você é uma pessoa que entendeu essa disciplina, a sua vida mudou. Isso quer dizer que você hoje lida com a palavra de Deus diferentemente de como você lidava antes. Você é uma pessoa que agora a palavra de Deus, você aprendeu que você precisa o quê? Meditar na palavra de dia e de noite. É uma disciplina. Foi a primeira disciplina espiritual que nós ministramos aqui durante 3 meses. E se isso não se tornou uma disciplina na sua vida, se a palavra de Deus não se tornou uma disciplina na sua vida, quer dizer que você não é disciplinado. Se você não mudou nesse quesito da palavra de Deus, quer dizer que algo está errado. Qual foi o segundo trimestre? Segundo trimestre, qual que foi a segunda disciplina? O segundo, esse é o terceiro. Segundo, fala oração. Isso quer dizer que você mudou a sua maneira de orar. Quer dizer que a oração se tornou uma disciplina. E se não mudou, queridos, isso quer dizer que algo está errado. Porque a primeira coisa que eu preciso para ter uma vida totalmente restaurada, transformada, eu preciso ter disciplinas na minha vida. Todo atleta em tudo, ele é uma pessoa disciplinada. A vida cristã é uma corrida, então peraí, a palavra de Deus se tornou algo forte na minha vida. Segundo, a oração se tornou algo constante. Terceira disciplina, jejum. Isso quer dizer que você entendeu que jejum não muda Deus, mas jejum muda o homem. E se isso se tornou algo natural, você mudou a sua vida através do jejum. E qual é a disciplina que estamos nesse trimestre? Adoração. E aí nós entendemos que vir para a igreja, aqui vai ser uma continuidade daquilo que eu faço na minha casa. Adoração começa em casa. E quando eu estou na igreja, aqui eu só vou continuar aquilo que eu cultivei durante toda a semana. São disciplinas. Então nós precisamos começar a entender se eu quero viver uma vida cristã que faça diferença. Eu preciso ser uma pessoa disciplinada. Olha para o teu irmão e fala assim: você é disciplinado, meu irmão? Você tem tido disciplinas? Constância. Segundo ensinamento que Paulo está nos dando aqui, primeiro Paulo fala sobre disciplina. Mas segundo ensinamento de Paulo é determinação. Diga determinação. E ele fala aqui no verso 25: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Diga treinamento rigoroso. É fácil? Treinamento é mole? Claro que não, treinamento é rigoroso. Mas eles fazem isso para quê? Para obter uma coroa que logo perece,
mas nós não. Diga, mas eu não. Diga mais forte, mas eu não. Nós, na verdade, fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então, olha, primeiro Paulo está dizendo que os atletas, eles se submetem a um treinamento rigoroso, por uma competição, por algo que acaba. Mas Paulo está dizendo que o nosso treinamento rigoroso tem um propósito diferente. O nosso treinamento rigoroso é por uma coroa que dura para sempre. E ele continua: sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Primeira coisa que Paulo está dizendo aqui, Paulo está ensinando que determinação está ligado a domínio. Diga, determinação está ligada a domínio. E a grande verdade, queridos, para vencermos os desafios de uma corrida, nós precisamos ser pessoas determinadas e dominar o que? As nossas vontades. Paulo fala que todo atleta em tudo se domina. Diga, domínio. Se nós queremos vencer esses desafios da caminhada cristã, nós precisamos aprender sobre domínio. Nós precisamos ser pessoas determinadas. Primeira coisa, nós precisamos aprender a dominar a nossa alma. Porque se nós não aprendermos a dominar as nossas vontades, os nossos pensamentos, os nossos desejos, nós não estamos prontos. A carne tem vontade de orar? Não. A carne tem vontade de jejuar? Não. Os nossos pensamentos, muitas vezes os pensamentos, eles são pensamentos confusos. E a primeira coisa que Paulo está falando aqui, para nós sermos um vencedor nessa jornada, nessa caminhada, nós precisamos nos tornar pessoas determinadas, decididas, pessoas que dominam. Todo atleta em tudo se domina. Apóstolo, mas eu não estou com vontade, meu irmão não está com vontade, mas é o que tem que fazer, então faz. É o famoso não estou sentindo, né? Não estou sentindo vontade, meu irmão, não precisa sentir vontade, você tem que fazer. De vez em quando a Solange chama, vamos para a academia, meu irmão, vontade zero, mas vou. Se tem um trem chato, se chama academia. Tem gente que gosta, né? Mas é chato demais. Mas eu vou, por que eu vou? Porque eu preciso. Agora ela parou, mas ela ficava lá filmando aí, dá um sorriso. Eu falei, sorrir para quê? Nesse trem chato, ficar pedalando, ficar suando aqui, sorria. Você me acorda às 6 horas da manhã, me manda para a academia e você quer que eu dê um sorriso ainda? Não dá para dar sorriso. Mas é necessário, é necessário. Todo atleta em tudo se domina. Às vezes as vontades elas são malucas, mas eu sei o que é certo, o que é errado. Não é porque a vontade passa na minha mente que eu vou fazer, não. Não é porque o desejo ele está assolando que eu vou fazer, não. O que Deus fala para Caim, o seu desejo é contra ti, mas a você cabe dominar. É igual a pessoa que fuma, fala assim, não, olha, o dia que Deus tirar esse desejo, meu irmão, Deus não tira o desejo não. Quem tem que dominar o desejo é você. O dia que der vontade eu paro de fumar, não vai fumar nunca, meu irmão. Não vai parar nunca. Mas o dia que você aprender a dominar o desejo, dominar essa vontade, dominar a alma, se tornar uma pessoa disciplinada, as coisas começam a mudar. Então eu preciso começar a disciplinar, dominar as minhas vontades.
Eu não estou com vontade de ler a Bíblia, mas eu entendo que é uma disciplina espiritual e eu vou ler a palavra de Deus. Eu não estou com vontade de orar, mas é uma disciplina que eu vou agora começar a orar. Eu não estou com vontade de jejuar, mas o jejum é uma disciplina que eu preciso dominar o meu corpo e agora eu passo a jejuar. Eu não estou com vontade de adorar, mas é uma disciplina e agora eu começo a adorar. É um domínio. Irmãos, eu decidi perder alguns quilinhos. Aí você olha para uns camaradas que nem o Jode, olha para a Solange e fala assim: gente, esse povo eles não engordam. Você olha para o Jode, esse homem magrinho aqui, mas come, gente. É uma draga. A Solange, ela come o que ela come, quem engorda sou eu. E aí de vez em quando, queridos, eu estou olhando lá o Instagram e de repente o capeta é terrível. Aí ele manda aquela picanha com aquela gordurinha maravilhosa, que parece que sai até o cheiro do Instagram. Aí você fala assim: gente, esse trem não é de Deus não. Eu amo o bolo chamado toalha felpuda, é isso? E aí eu não estou comendo bolo, mas eu amo bolo. Aí você abre essa praga aqui e você vê aquele bolo toalha felpuda escorrendo aquele creme, aquele coco. E você fala: gente do céu. Sério, o capeta manda uns trem desse aí só para poder te provocar. Aí esses dias eu sempre comprei muito doce na minha casa. Não que eu coma, mas eu compro. Comia, viu? Aí esses dias eu fui lá, comprei umas balas doce, coloquei lá na mesinha da minha casa, mas não comi. Aí quando foi ontem, falei para Solange: me dá uma bala. Aí eu lembrei quantas calorias tinha a bala. Falei: não, quer saber de uma coisa? Tira fora a bala, não quero a bala. Porque nós precisamos dominar as nossas vontades, dominar os nossos desejos em tudo. Nós precisamos aprender a ser pessoas que dominam aquilo que não faz bem para nós. Quando você decide fazer alguma coisa, faça. Nós precisamos parar com essa mentalidade maluca, queridos. Ah, não, mas eu estou com vontade, eu faço. Eu não estou com vontade, eu não faço. Ah, o desejo está maior do que eu, então eu vou lá e faço. Não, aprenda a dominar. Aprenda a dominar a tua língua. Porque tem crente que fala para mais. Tem casais que destruíram seus casamentos pela língua. Falou o que não deveria ter falado. E a grande verdade, queridos, Eclesiastes diz que para tudo tem o seu tempo. Há tempo de falar, mas há tempo de se calar. Mas tem gente que esqueceu essa segunda parte, só olha para a parte do é tempo de falar, e fala de tudo, e fala para mais. Às vezes temos que aprender a nos calar. Marido, aprenda a hora de falar. Esposa, aprenda a hora de falar. Porém, precisamos entender também que o não falar se torna tão danoso como falar demais. Nós precisamos aprender a ter domínio, dominar a nossa língua. Cuidado, meu irmão, para não falar e destruir pessoas, destruir amizades. Cuidado com isso. Nós precisamos aprender, ser determinados a aprender a dominar aquilo que nos impede de viver o projeto de Deus. Os desafios da vida cristã serão vencidos pela determinação e pelo domínio. Todo atleta em tudo se domina. Ah, apóstolo, hoje eu não estou com vontade de ir para o culto. Meu irmão, todo atleta em tudo se domina. Hoje pela manhã eu disse que durante o mês de novembro eu vou pegar no pé de muitos irmãos que são muito mole com esse negócio de igreja. Vem na igreja quando quer. A bicicleta quebrou, furou o pneu, nem de bicicleta ele vem, mas é motivo de não vir na igreja. Tem que parar de moleza, meu irmão.
tem que começar a ser pessoas mais decididas, pessoas mais determinadas. Nós temos apenas um culto na semana, um culto. E ainda tem gente que faz corpo mole. Hoje a igreja tem 700 membros. 700. Pela manhã vem um grupo grande de irmãos e à noite vem um grupo legal de irmãos. Mas se todos vierem em um só horário, não cabe. Mas tem gente que fica fazendo troca, né? Hoje vai eu e semana que vem vai você. Para com isso. Nós precisamos ser pessoas mais decididas. Eu venho de uma criação onde vir para a igreja adorar a Deus é o compromisso. Dia de domingo é dia do Senhor. Dia de domingo não é dia para você ficar assando carne não, meu irmão. Pode assar carne? Pode, desde que você venha adorar o Senhor. Então tem que parar com essa moleza de hoje eu não estou afim, hoje eu não estou disposto. Meu irmão, para com isso, se domina. Eu não sei como pessoas não sentem saudade, não sentem vontade da comunhão do corpo. Tem crente que você olha aí, já faz uns 3, 4 domingos que não vem no culto. Outros só fica pelos cultos de internet. Para com isso. E vocês vão ver, queridos, que nesse mês de novembro eu vou bater firme em cima disso, porque nós precisamos parar de moleza. Eu quero uma igreja de vencedores, homens e mulheres comprometidos com Deus e com o reino de Deus, e pessoas corajosas e pessoas raçudas. Eu não quero aqueles crentes que ficam lá mimimi, o apóstolo falou duro comigo, não vou mais no culto. Meu irmão vai se converter. Nós precisamos ser crentes verdadeiros, porque os desafios da vida cristã, eles existem. E nós vamos chegar a um tempo, queridos, onde as igrejas não estarão mais abertas. Ei, ouça! Vai chegar um momento que muitos vão querer ir para as igrejas, mas as igrejas não estarão abertas. Assim como nós vivemos um modelo, um exemplo na pandemia. Pessoas, tinha crente que nunca vinha na igreja e falava, apóstolo, que vontade de ir para a igreja. Falava sem vergonha, quando a igreja estava aberta, não vinha. Agora fica com esse papo furado, não, mas que saudade. E aí tudo agora voltou ao normal e ainda tem crente que continua com o corpo mole. Precisa se dominar, queridos. Eu não quero ir no PG, mas vá. Eu não quero fazer tal coisa, mas faça. O que é de Deus, o que é para o crescimento, você precisa fazer. Todo atleta em tudo se domina. Diga, todo atleta em tudo se domina. Hebreus 12, verso 1 e 2. Portanto nós também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tenta entender esse texto. Imagine uma arquibancada lotada de pessoas, e você lá na arena, e agora você está rodeado por uma nuvem de testemunhas. As pessoas estão ali, todos estão ali te assistindo, estão ali te olhando, estão ali olhando o que você está fazendo. Então o autor de Hebreus está dizendo, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas que estão sentadas nas arquibancadas. E aí ele fala, primeira dica, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Primeira dica, livra-se de tudo o que te atrapalha. Livra-se de tudo o que te atrapalha. Então você está rodeado e pessoas estão olhando, e pessoas estão te assistindo. E você vai entrar agora numa grande competição, e todos estão de olho em você. E agora a primeira coisa, você precisa se livrar das coisas que te atrapalham a correr, do peso.
de uma roupa inapropriada, de pensamentos inadequados, de comportamentos que não deveriam ter. Se livra disso. Se livra daquilo que dificulta a sua caminhada, a sua jornada, aquilo que dificulta você de correr nessa corrida. E a segunda coisa, do pecado que nos envolve. Porque na verdade, queridos, existem coisas que nos atrapalham que não é pecado. Assim como o pecado nos atrapalha. Então o autor de Hebreus está dizendo das duas coisas. Primeiro, livra-se daquilo que não é pecado, mas que te atrapalha. Não é pecado, mas não é bom. Livra disso. E livre também de todo o pecado que te envolve. E aí então corramos com perseverança. Diga perseverança. Fala assim, com determinação. Então agora ele está dizendo, olha, você se livrou daquilo que te atrapalha, você abriu mão do pecado que te envolve, agora então corra, mas corra com perseverança. Não é engatinhar não é correr de qualquer jeito não, corra com perseverança. Queridos, nós precisamos entender isso. A vida cristã não é uma caminhada para fracos, não é uma caminhada de qualquer jeito, não, a vida cristã é algo que eu faço com determinação. A vida cristã é algo que eu faço determinado, decidido, com perseverança. A vida cristã é algo que é uma corrida que eu entro, mas decidido e consciente das suas batalhas. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Qual é a corrida que Deus propôs para você? Todos nós estamos numa corrida. Queridos, uma coisa que eu tenho consciência é que eu estou correndo a minha corrida. Algo que eu tenho consciência é que eu estou correndo a minha corrida. Você tem consciência que você está correndo a tua corrida? A minha corrida é cuidar dos meus filhos, a minha corrida é comprar minha casa. Não, essa não é a sua corrida. Você está correndo a sua corrida de fato? Ou você está correndo a corrida do outro? Ou você não está correndo corrida nenhuma? Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em quem? Onde os nossos olhos têm que estar colocados? Em quem? No irmão? No pastor? Os olhos têm que estar fitos em quem? Jesus. Então não adianta você vir com aquele papo, meu irmão falou uma coisa que me magoou. Meu irmão, teus olhos têm que estar fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É isso que o texto de Hebreus está nos ensinando. Faça metas para a eternidade e seja determinado. Faça metas para a eternidade e seja determinado. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Esses dias, sábado pela manhã, eu fui fazer um casamento. Saí do casamento, fui fazer um velório. No mesmo dia, saí de um e fui para o outro. Aí eu e a Solange estávamos conversando e nós falando, né? Que coisa, né? Uns casando e outros morrendo. A Bíblia diz que para tudo existe o seu tempo. Eu amo fazer velório. A Bíblia fala que é melhor ir num velório do que numa festa, porque lá você vai contemplar o que vai acontecer com todos. Eu gosto de velório, mas é um contraste, uns casando e outros morrendo, e a vida é assim. A Bíblia diz que o homem anseia pela eternidade, porém muitas vezes nós estamos nos perdendo nas coisas terrenas, gastamos tanto tempo naquilo que é temporal, e perdemos a nossa visão da eternidade, perdemos os nossos olhos, fechamos os nossos olhos para aquilo que é eterno. Então Paulo está dizendo aqui que todo atleta, ele se submete a um treinamento
rigoroso. Mas eles fazem isso por algo que acaba. Mas nós não, por algo eterno. Por isso os nossos olhos têm que estar mais colocados na eternidade, queridos. Esses dias, a minha funcionária Regina chegou em casa sexta-feira brincando. Apóstolo, conheci um amigo seu do tempo de um tiro de guerra, quando você tinha 18 anos. E ele falou que você era chato. Eu falei, eu? Bacana, legal como eu? Impossível. Que você era muito cri-cri. Para as coisas erradas, eu sempre fui. E esse rapaz é um colega meu, nós fizemos o tiro de guerra juntos, estudamos juntos. Eu tinha 18 anos de idade, queridos, eu era muito, e eu sou ainda, para mim o que é certo, o que é errado. E no tiro de guerra eu era o comandante, eu era o cabo, e aí eles queriam fazer coisas erradas na guarda, eu falei, no meu pelotão aqui todo mundo faz o que é certo, ponto, acabou. E teve um dia que eles queriam fazer um rolo lá, eu levantei, cortei, todo mundo, vieram todos para a minha sala, e falaram, mas Pereira, você não pode fazer isso. Eu falei, eu posso e estou fazendo. Enquanto eu for o comandante aqui, vai ser do meu jeito e tudo certo. E se não gostar, pede para me tirar, ou sai todo mundo. Mas coisa errada aqui eu não aceito. Eu tinha 18 anos de idade, queridos, eu já tinha a visão da eternidade, eu já sabia, eu não posso errar. Eu não posso ferir o coração de Deus, eu estou trabalhando para a eternidade. Eu preciso dar um bom testemunho em todos os lugares que eu vou. Então quando ele fala que eu era muito cri-cri, na verdade é porque eu sempre gostei daquilo que era certo e nunca compactuei de coisas erradas. É assim que nós devemos ser, é isso que nós devemos fazer, é começar a viver por coisas eternas. Diga, viver por coisas eternas. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, na qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a vinda de Jesus, ou a sua vinda. Quantos aqui amam a vinda de Jesus? Agora, não se manifeste de verdade, porque se você ama a vinda de Jesus, queridos, você é uma pessoa que não negocia com coisas erradas. Se você ama a vinda de Jesus, você é aquele que está trabalhando no reino de Deus. Porque o segredo é como o Senhor vai nos encontrar na sua vida. Se você vai estar sentado de perna para o ar sem fazer nada, ou se você é o trabalhador da última hora que está trabalhando no reino de Deus. Quando eu pergunto quantos amam a vinda de Jesus, amar a vinda de Jesus é quando eu desejo ardentemente a sua volta, porque eu estou fazendo o que agrada o coração dele. Não é a noiva displicente que simplesmente o azeite acaba, mas é a noiva que aguarda a vinda do noivo com toda a ansiedade. E por último, o ministério de louvor pode vir à frente. Meu maior desafio sou eu mesmo. Por isso eu preciso ser determinado e dominar a mim mesmo. E Paulo diz, sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo. Eu não luto como alguém que esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Sabe qual que é a maior luta nossa? Sabe qual que é o maior problema? Não é a tua esposa, não é o teu marido, não é o fulano, não é ciclano, é você. É você. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte?
O que eu quero fazer eu não faço. O que eu não quero, eu faço. A grande verdade, queridos, o maior problema sou eu, é você, somos nós. Porque nós temos clareza da vontade de Deus, do propósito de Deus, daquilo que Deus tem para nós, mas muitas vezes nós não fazemos. Deixamos a vontade nos dominar, fazendo com que os desejos nos dominem, fazendo com que os pensamentos ruins nos dominem. Mas Paulo está dizendo: eu esmurro o meu corpo, para que depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu quero que você abra a sua visão hoje, para entender os desafios da vida cristã. Mas hoje o Senhor te ensinou sobre disciplina, determinação e domínio. Eu não preciso me entregar às minhas vontades, mas eu preciso cumprir a vontade daquele que me chamou. Eu não preciso me entregar aos meus desejos, mas o meu desejo é cumprir a vontade daquele que me chamou. Tiago 1,12: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa da vida é um prêmio para quem vence. Ouça, a coroa da vida é um prêmio para quem vence, para quem vai até o final, para quem persevera, para quem é disciplinado e decidido. A coroa da vida não é dada apenas para quem se propõe a correr, mas para aqueles que vão até o fim. A vida cristã, muitos já ficaram para trás. Olha para trás, olha para o começo do ano. Quantas pessoas começaram bem a corrida, mas hoje não correm mais. Alguns começaram animados, não, esse ano vai, mas se perderam. A coroa da vida é um prêmio para vencedor, para quem persevera até o fim. Você está entendendo isso? Não é bater no peito e falar que é crente não, mas tem que pagar preço de vida cristã. Tem que ser crente de verdade. Tem que ser crente que professa a fé em Cristo, que tem uma conduta transformada, que fala, não é só falar que é crente não, tem que pensar como, tem que agir como, tem que falar como, tem que fazer como. Não é só vir na igreja não, meu irmão. Ah, apóstolo, olha, eu vou no culto todo domingo, não estou faltando um domingo, mas eu estou lá, mas teve uma vida transformada. Como que é a tua vida dentro da tua casa? Quando vem as propostas, como que é a tua vida? Ser crente dentro da igreja é fácil, meu irmão. Mas aqui você recebe simplesmente alimento e renovo, porque a luta é lá fora. A luta não é aqui dentro não, meu irmão, aqui dentro é fácil. A luta é quando o diabo te propõe algumas coisas para você, quando o diabo oferece algumas coisas para você, quando o diabo quer que você pense como ele pensa. A luta é quando ele fala, não, olha, é só ir na igreja, não preciso de mais nada. Não é só passar pela porta, é percorrer o caminho, é crescer na graça, no conhecimento. E nessa noite, queridos, eu quero orar por você. Fica de pé. E a minha oração nessa noite, queridos, é para aqueles que estão enfrentando desafios e hoje precisam ser renovados. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Você que quer ser renovado no Senhor, você que precisa renovar as baterias
Você que precisa se fortalecer em Deus, vem aqui no altar. Eu quero orar por você.